É um grande prazer. Boa tarde, pessoal. Grande prazer de estar com o Hélio e o Patrício. Vamos comentar e vão explicar como é que é a solução de IoT no monitoramento remoto de barragens. Hélio e Patrick, muito obrigado por vocês nesse webinar. Mostrar claramente como é que é uma solução de monitoramento de uma barragem. Acho que isso é muito importante, tendo em vista alguns episódios no passado que as barragens tiveram problema, como o caso foi Brumadinho, mas eu acho que o mais importante é vocês contarem toda a história. Algumas recomendações, pessoal, para quem está nos ouvindo. Primeiro, mantenha os microfones desligados, por favor, ter o melhor aproveitamento do webinar. Segundo, as perguntas podem ser realizadas através do chat. Dentro do possível, a gente vai respondendo e no final a gente vai ter um tempo para que essas perguntas possam ser respondidas. Caso aquelas não tenham sido respondidas por falta de tempo, elas serão encaminhadas para o Hélio, responderão e depois passarão. Desde já, agradeço a presença de todos. Hélio e Patrick, por favor, a palavra de vocês, se apresente e conta um pouco a história de como é que é toda essa solução de vocês e a empresa de vocês, principalmente. Forte abraço. Obrigado, Hélio. Obrigado, Patrick. Obrigado, Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Perfeito. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por vocês abrirem um espaço na agenda de vocês para conhecer um pouco das soluções de IoT, né, de internet das coisas que existem para a gestão de barragens, né, monitoramento remoto de barragens. Eu queria começar aqui apresentando... Só um instantinho. Agradecendo a BINC, né, na pessoa do Paulo, né, do Paulo Spaca, que abriu as portas para a gente poder mostrar. Esse evento é um evento, veja, a BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Ela é uma associação que lidera a implementação de tecnologias de IoT no Brasil, né? E vale lembrar que a IoT é a base para o uso de inteligência artificial, o uso de aprendizagem de máquina, machine learning, realidade aumentada. Então, sem uma boa solução de IoT, muitas do que a gente chama de mundo 4.0, ou de mina digital, ou mina 4.0, né? Porque o público maior é o público de mineração, sem uma boa solução de IoT, você não está caminhando nessa direção. Mas, vamos lá. Eu vou fazer rapidamente as apresentações. Meu nome é Hélio Samora, eu não sou engenheiro de minas de formação, sou engenheiro mecânico do Mackenzie. Eu sou diretor de duas empresas, a Industrial IoT Solutions, que é uma empresa que distribui soluções, e hoje nós vamos focar numa dessas soluções durante o evento, que é a solução da SenseMetrics. E também sou diretor executivo de uma empresa chamada Smart Aqua, uma solução que nós estamos desenvolvendo para a gestão de perdas de água em empresas de saneamento. O Brasil está vivendo um momento interessante com o novo marco legal de saneamento. Então, a gente viu uma oportunidade muito grande nesse segmento e fizemos uma solução. Eu tive os últimos 30 anos trabalhando com o mercado de tecnologia, focado em automação. Nos últimos 5 anos e meio, eu entrei nessa área de mineração quando eu vim aqui para os Estados Unidos trabalhar na Hexagon Mining, onde eu fiquei 3 anos. Mas o meu foco sempre foi em automação de engenharia, automação de produção, automação do chão de fábrica, automação da mineração. Eu acho que eu não sou um especialista em mineração, mas eu sou um especialista em automação e eu espero compartilhar isso com vocês. Mas para isso eu tenho aqui comigo, para me ajudar a não falar bobagem sobre mineração, o engenheiro Patrick Reis. Patrick, por favor, se apresente. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Patrick Reis. Eu sou engenheiro de Minas graduado pelo Cefet, né, aqui de Minas Gerais mesmo. E atualmente estou atuando como especialista técnico da IoT Solutions, como especialista na solução de SenseMetrics, que é voltada para mineração, né, voltada para monitoramento de barragens e estruturas de transporte. Obrigado, Patrick. Patrick, então, ele me controla. Ele fica, você não fala para não falar bobagem sobre mineração, eu tenho um engenheiro de Minas para me ajudar. Mas vamos em frente. Chega de apresentações, vamos falar da nossa agenda. A nossa agenda, a gente espera terminar dentro da primeira hora.
nós temos uma pequena introdução. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre a mineração. Eu aprendi muito quando há 5 anos e meio eu entrei no mercado de mineração e eu gosto de posicionar a importância da mineração nas nossas vidas. E aí eu vou focar o público dessa, apesar que a maioria das pessoas inscritas são da indústria de mineração, tem muita gente de TI, tem empresas de engenharia e tem algumas agências reguladoras que se inscreveram para o evento. Então, eu vou tentar falar um pouco para todo mundo o que é importante na regulação, o que é importante para a TI. Quando fala de TI, né, o pessoal tem que estar envolvido numa decisão de automação de sensores. Muitas empresas estão tomando decisões, ao nosso critério, gastando dinheiro novo em produto velho, em solução velha. Vou tentar posicionar isso para vocês. Mas eu devo tomar algo em torno de 15 a 20 minutos fazendo essa introdução e, na sequência, eu passo para o engenheiro Patrick fazer a demonstração ao vivo da solução, que eu acho que é melhor do que a gente mostrar PowerPoint e mostrar um sistema funcionando. No final, a gente vai falar de alguns casos de sucesso e vamos abrir para perguntas. Dando sequência aqui, então, eu costumo abrir sempre as minhas apresentações quando eu falo para um público mais amplo, que a mineração é importante nas nossas vidas. A gente, às vezes, muita gente demoniza a mineração, a gente não consegue viver nesse planeta e em nenhum outro planeta sem a mineração. A mineração investe pesadamente em segurança e hoje tem investido muito em automação também. O objetivo é um só, remover pessoas da mina. Automação, quando você fala de uma mina autônoma, caminhões autônomos, monitoramento remoto, você está tentando tirar pessoas de um ambiente que é naturalmente um ambiente de risco. Claro que não existe nada risco zero, você pode morrer num escritório, numa rua, num acidente de carro, e assim por diante, mas a mineradora sempre está preocupada em mandar os funcionários para casa saudáveis todos os dias. Eu posso garantir isso para vocês, porque eu tive a oportunidade de visitar minas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Austrália, na África do Sul, então eu tive a oportunidade de vivenciar isso pessoalmente. Falando um pouco de barragens, os fatores de falha são vários, desde o tipo construtivo ao material que ela é construída e assim por diante, mas eu não vou me ater a esses detalhes geotécnicos, até porque não é a minha área de especialidade. Eu vou focar efetivamente na automação de sensores e no monitoramento remoto dele. Porém, se fala muito em monitoramento. Primeiro, sensores em mineração já existem há mais de 40 anos. Os primeiros fabricantes de sensores de mineração são empresas que começaram a operar no final da década de 70, se não antes do que isso. Porém, eram sensores de leitura manual. A automação chegou na última década, um pouco mais, mas vocês vão entender durante a nossa apresentação que os sistemas que hoje existem, muitos que estão sendo implementados hoje, como a gente está conversando, não são sistemas que, apesar de se dizer em tempo real, não são tempo real. E aí a gente vai falar por que a solução, uma plataforma de IoT moderna é a solução, né, que a gente recomenda para as empresas que querem realmente dormir tranquilo. Né? Nós não queremos vários presidentes de mineradora dizendo em cadeia nacional que não tocou a sirene. Vocês vão ouvir, vão entender por que não tocou a sirene nesse e em outros casos. Eu espero que a gente consiga convertir essa mensagem para você. Mas, como eu digo, a mineração é essencial para nossas vidas. Esse aqui é uma slide que eu sempre uso. Os dados são de 2018. Eu já tenho 2019, mas está em PDF. Eu não consegui colocar dentro do PowerPoint. Hoje, cada americano que nasce, durante a vida dele, ele vai consumir todos esses minerais, combustíveis e metais durante toda a sua vida, né? Desde os nossos celulares, a nossa casa e assim por diante. Então, não existe a vida sem a mineração. Então, a gente tem que desmitificar isso. Eu morei 5 anos na cidade de Tucson, no Arizona, e eu tinha um vizinho que ele tinha um colante no carro dele, assim, que fecha em todas as minas a céu aberto. Eu falei, uau, o cara não tem ideia do que ele está falando. E ele não falava comigo porque ele achava que eu trabalhava em mineração, né? Eu trabalhava com tecnologia para mineração, trabalho ainda. Mas as pessoas, existe muito desconhecimento. Dando sequência aqui, um outro dado interessante, sua casa existe por causa da mineração. Esse é uma imagem que eu tirei do portal da mineração. Vai em tudo que você imagina dentro da sua casa, a mineração está presente. Da tinta aos vidros, o azulejo, a lâmpada, a fiação, não importa. Então é importante a gente sempre contextualizar o que o pessoal fala, a mineração destrói. No passado, talvez fosse verdade, hoje a mineração, como eu disse, tem uma vivência internacional.
visitando várias operações, e o pessoal tem uma preocupação muito grande, tanto com os funcionários quanto ambiental. Agora, né, eu vou mostrar um gráfico que vai provavelmente confirmar isso para vocês. Isso aqui é o histórico no século passado, não tão, até 1999, do número de falhas em barragens de rejeito, tailings dams, e em barragens de água, normalmente represas geradoras de energia, ou não, pode ser só uma represa. Veja que houve em laranja, né, um alaranjado, teve um pico na década de 60, 70, e na sequência uma redução bastante grande. Primeiro, o que aconteceu? Né? O desenvolvimento industrial trouxe uma demanda crescente de minerais, então, claramente, as mineradoras aceleraram o passo para aumentar a produtividade e aumentar a produção. Isso elevou o risco, as barragens de rejeito foram ficando maiores. Inclusive, o meu primeiro slide lá da agenda, eu tenho uma das maiores barragens de rejeito do mundo, no Alasca, chama Peeble Mine. Então, depois eu posso até voltar lá para mostrar a imagem com mais tempo, mas é uma das maiores barragens de rejeito, ela é gigante no mundo. Então, veja, eu diria que, em função dos inúmeros acidentes, né, na década de 70, 60, as mineradoras se alertaram para a necessidade de monitorar suas estruturas melhor, uma engenharia de melhor qualidade. Houve também uma evolução muito grande dos algoritmos e soluções para cálculos da estrutura, e aí você teve uma redução significativa. A gente nunca ouviu falar nesses casos na década de 80, 90, porque o mundo era menor, né? Não tinha internet, então as notícias não chegavam tão rápido como a gente escuta hoje em dia. Mas eu diria que muito disso, além da evolução da engenharia geotécnica, eu sei que a gente tem vários geotécnicos na apresentação, além da evolução das ferramentas, houve também o advento dos sensores. Os sensores permitiram uma melhor leitura das estruturas, então houve uma redução substancial nos acidentes. Tivemos acidentes no Brasil em 2015, em 2019, muito tristes, porém, eu posso dizer que as empresas têm investido, né, nessas tecnologias. Agora, vamos aterrissar um pouco no foco da nossa apresentação, que é a automação de sensores e até a chegada nas plataformas de IoT. Né? Então, vamos falar um pouco do histórico, da evolução. Eu vou mostrar alguns slides e algumas imagens que eu peguei emprestado de um grande amigo da empresa de engenharia G5 Engenharia de Curitiba, o Wilson. Mas vamos falar um pouco aqui. Eu acho que o Wilson, inclusive, deve estar na apresentação, mas ele é bastante conhecido na indústria. Vamos falar do histórico da evolução de sensores, algumas considerações pelos dados, mais focado o pessoal de TI para entender que tipo de dado que eles estão tratando, sistemas existentes e as novas plataformas. Vamos falar um pouco da história. Olha lá, nós estamos falando de leitura manual, sensores manuais, esse é um piezômetro Casa Grande aqui do lado esquerdo, aqui no meio um cara descendo um pio para ler o nível de água, aqui na direita eu não sei exatamente o que o cara está lendo, mas isso era leitura manual, né? São fotos estranhas para hoje em dia, mas isso ainda existe, por incrível que pareça, em alguns segmentos. Depois tivemos a segunda onda, sensores automáticos, porém ainda com a leitura manual, ou seja, eu instalo o sensor, ele tem um reader, que é esse da direita aqui, esse exemplo é um caso da Geocom, o sensor está lá no chão, está enterrado, você tem que ir de sensor em sensor ler. A leitura ocorre uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada, 15 dias. E aí uma pergunta pode ser, mas o pessoal não está preocupado? Veja, as estruturas, isso é um comentário que estava num slide que eu passei também para trás, as estruturas, normalmente elas se movem, mas se movem muito pouco. São poucos milímetros por ano. Claro que incidentes podem levar à aceleração desses movimentos. E é isso que uma plataforma de IoT em tempo real vai prever, e a leitura manual não vai prever. A leitura manual, se você mandar uma pessoa a cada 15 dias fazer a leitura, hoje está tudo bem, daqui a 15 dias pode ter ocorrido alguma falha na estrutura, talvez seja tarde demais para que você possa recuperar essa estrutura. Então, você tem que entrar em modo de preservação, né, em modo de contingência para poder evitar um acidente. Então, é por isso que a leitura manual, e inclusive a Agência Nacional de Mineração, para as barragens de
de alto risco, demandando automação e não a leitura manual. Depois da leitura manual, aí eu estou mostrando um túnel, não estou mostrando a foto do meio, mas começaram a ter os primeiros sistemas de tirar o dado eletronicamente, usando antenas de rádio, sistema de comunicação, Wi-Fi, LoRa, micro-ondas, não importa. Você chegando o dado numa central e aí você consumindo esses dados. O grande problema de todas essas evoluções que a gente foi passando é que algumas delas não se deram conta dos dados que estão sendo tratados. Nós estamos falando de um volume de dados maior do que vocês imaginam. Uma velocidade de acumulação bastante grande. A veracidade do dado. Existem sensores, como todo sensor construído por homem, pode ter uma falha. Então, pode ter uma falha de leitura, pode ser um caminhão fora de estrada, passa próximo da barragem, pode dar um deslocamento e uma leitura incorreta num prisma, por exemplo, e assim por diante. Várias fontes de dados e visualização, muitas vezes, né, e aí eu peço ajuda aos amigos geotécnicos, muitas vezes é difícil entender os dados da forma que eles chegam hoje em muitas das soluções que são oferecidas. Mas vamos falar um pouco do volume. Veja, isso são dados reais de uma barragem média, que tem um sistema de radar, que tem prismas que estão lendo continuamente o movimento da superfície, um LiDAR, um laser radar para maiores deformações, satélite, uma estação meteorológica, sem contar piezômetros. Piezômetros, os dados são o volume de dados é muito baixo, mas se você está falando de um monitoramento amplo, não só pisiometria, que é a pressão dentro da barragem, poropressão e nível de água, você está falando de agregar sensores e instrumentos que vão te trazer um volume de dados muito grande. Isso sem contar sísmica, microsísmica. O Brasil não tem muito evento sísmico, ainda que existam alguns. Outros países, nós temos vários clientes no Peru. Toda barragem tem que ter um medidor, um acelerômetro para saber deslocamento, porque é uma região que tem terremotos, né? Então, você pode ter um volume de dados muito grande. E também, quando é que você precisa do dado? Uma vez por semana? Beleza, uma vez por semana eu faço a leitura manual. Precisa de cada 15 a 30 minutos? É bem melhor, não tenha dúvida, mas ainda assim, sem automação, senão você vai ter alguém rodando dentro da operação, na barragem e nos inúmeros pontos em que foram instalados sensores, coletando dados. Todo segundo, na verdade, eu diria para você, se você tiver 15, 20, 30 segundos em caso de um acidente com uma pessoa tentar salvar a sua própria vida, ela vai fazer o possível para que isso ocorra. Então, a importância de ter um sistema near real time, né? Porque real time é se você estivesse medindo efetivamente o sensor no pé da barragem, mas próximo ao tempo real seria o ideal, né? Ainda assim, você tem erros. Você pode ter loss of signal de um radar. Você pode ter refração e erro atmosférico num prisma. Você pode ter erros de instalação, né? Os sensores são instalados por seres humanos, não por robôs. Você pode ter problemas de localização em termos de microsísmica e assim por diante. Então, você tem uma série de erros que um sistema de leitura manual e mesmo um sistema de leitura que vai ler a cada 15, 30 minutos não conseguem captar. Mais uma vez, dando um apoio para que você tenha um sistema mais próximo de tempo real. Agora, também a variedade de dados e de sensores. Isso é só um exemplo de fabricantes de sensores que atendem o mercado de mineração. Então, cada um deles tem um software, cada um deles tem a sua interface, cada um deles tem, às vezes, seu data logger e a maneira de coletar seus dados. Alguns são proprietários, outros não. Tem empresas que têm mais aptidão de compartilhar dados, outras não. Então, isso dificulta, às vezes, para o usuário. Você tem vários sistemas para tentar entender o que está acontecendo em vários formatos. O que a indústria resolveu fazer? Põe todo mundo em Excel. E aí você tem uma planilha Excel com dados quase ininteligíveis, ou inúmeras planilhas onde você tem dificuldade de cruzar o dado, por exemplo, de uma estação meteorológica com o movimento de um prisma, com uma leitura de nível de água de um piezômetro, por exemplo, ou de um indicador de nível de água. Então, esse é só um exemplo.
E aí, toda empresa de sensor resolveu ser empresa de software e começou a fazer software para o pessoal entender como é que os sensores estavam se comportando. Aqui eu não quero fazer juízo de valor, não tem nome de nenhum fabricante na tela. O objetivo é mostrar a dificuldade. Fazer software é uma coisa difícil. Então, algumas empresas que são especializadas em sensores fizeram softwares de baixa qualidade que dificultam a leitura e a compreensão do que está acontecendo no campo. Então, e aí você tem 6, 7 tipos de sensores, 6, 7 tipos de software. Aí o pessoal joga tudo no Excel ou em sistemas de difícil leitura, né? Mas aí, isso eu estou pintando o cenário. Dado um volume de dados grande, um número de dados, várias fontes de dados dispersos, de difícil leitura. Isso leva à possibilidade de erros, né? Aí eu vou falar, mudando um pouco, por que é importante monitorar em tempo real, né? E aí nós vamos chegar no ambiente das plataformas de IoT, que é o foco, né? Mais uma vez, um evento patrocinado pela Associação Brasileira de Internet das Coisas, então é onde a gente quer chegar. Mas qual que é a importância do monitoramento em tempo real? Esse é um slide, eu peço desculpa, ele não tem uma boa qualidade, mas é de uma palestra feita pelo professor Michael Franklin, num evento aqui nos Estados Unidos, 2015, focado em real-time monitoring, onde ele explicava a importância de você ter a informação em tempo real. Se você tem a informação em tempo real ou em poucos segundos, você consegue tomar ação e efetivamente fazer alguma coisa para evitar um acidente, tocar uma sirene, disparar equipes de socorro e assim por diante. Enviar um SMS para as pessoas que moram na região, que estão cadastradas na base do sistema, para que eles possam ir para pontos de segurança fora, por exemplo, da área de inundação de uma barragem. Então, isso é muito importante. Se você já tem muitos segundos ou ao minuto, você entra no modo reativo. Você já não consegue fazer nada, você vira o passageiro e você perde o controle. E se você está falando de uma leitura quinzenal, semanal, dado histórico, você vai para investigação, por que aconteceu o acidente, não para evitar o acidente. Então, eu sei que a gente tem aí o pessoal das agências reguladoras, a importância, esse slide é público, essa apresentação vai ser compartilhada com todos que se inscreveram e participaram no evento. Eu convido vocês a pensarem efetivamente no que é real-time, né? Porque hoje os sistemas que são oferecidos, né, os sistemas tradicionais que se dizem IoT, eles são o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de spaghetti chart. O que é um spaghetti chart? Você sabe onde ele começa, mas não sabe onde ele termina, né? Que nem se tivesse um prato de espaguete na sua frente. Você tem inúmeros sensores, como eu já havia mencionado, e aqui você tem, inúmeros sensores de vários fabricantes, vários sistemas, conversão de dados em inúmeros formatos, isso tudo aparece num browser, né? Eu cobri em vermelho aqui o nome dos eventuais fabricantes que estavam aqui, porque o objetivo não é expor ninguém, mas como é que você imagina que essa informação está chegando e o pessoal diz para você é tempo real? Normalmente, quando eu visito uma mineradora e vou ver o sistema de geotecnia, não, é tempo real. Aí você pede a última leitura, normalmente ela tem 60, 75 segundos, no mínimo, né, de defasagem do meu relógio. O meu relógio está adiantado? Não. Na verdade, o que é tempo real são alguns segundos. E voltando no slide do professor Franklin, esses segundos são fundamentais. Se você tiver essa oportunidade de dar 15, 20, 30 segundos, uma sirene tocar 15, 20, 30 segundos antes do acidente, você vai entender a importância de ter um monitoramento realmente em tempo real. Agora, esse é um gráfico ilustrativo. Em termos de tecnologia, para o pessoal de TI, né, tem uma série de níveis de tecnologia, de conversores digitais, de conversor de dados, de comunicação, até o dado chegar onde? Lá no Excel ou em algum outro sistema de consumo desse dado. Então, veja, essa era fácil de entender que esse tipo de cenário, seja esse aqui, ou esse, estavam pedindo uma plataforma de IoT. E isso, e as plataformas de IoT chegaram definitivamente no mercado de mineração. Porém, as plataformas ainda assim chegaram
com algumas deficiências. Hoje, né, nós da indústria consideramos que nós estamos na terceira geração de plataformas de IoT. E aí a gente faz 3 classificações: suporte a sensores, uma plataforma de cloud. Por que é importante você ter uma plataforma de cloud? Porque o dado está na sala de controle da mineração, não significa que ele pode ser acessado pela agência reguladora ou por outras pessoas. Você tem que ter uma solução que dê abrangência. O sistema que está on-premise, ou seja, instalado dentro de um servidor, na sala de controle de geotecnia ou mesmo na sala de operação da mina, esse dado é importante, mas você não tem visibilidade para ele, para o número de pessoas que precisam ter visibilidade na velocidade que você precisa. Então, a primeira geração, né, suportava poucos sensores, somente sensores simples, somente volume de dados pequenos, integração de sensores limitada, não tinha capacidade de gerenciamento. O que é gerenciamento? Né? Como é que você lê o sensor, você não gerencia o sensor? Vocês vão ver na demonstração que vai começar em poucos minutos com o Patrick, da importância de você gerenciar o sensor. Você passa a controlar o teu sensor, não ser um leitor de dados. Depois, toda a parte de cloud e segurança. Segurança é sempre uma preocupação, e a gente vai discutir isso bastante aqui para frente. Aí veio a segunda geração de plataformas de IoT. Tem várias aí no mercado. Também tem dificuldade de trabalhar com sensores mais complexos, com datasets muito grandes. Tem alguma capacidade de gerenciamento, mas é limitada. Ainda é um processador de arquivo Excel, por incrível que pareça. O pessoal nunca levanta o capô para ver o que tem lá embaixo. O sensor não está integrado naquela plataforma, ele só está tirando o dado e jogando em algum lugar para alguém ler. Né? Pode ser em DAT, pode ser em CSV, pode ser em Excel. Tem algum nível de segurança, mas a encriptação é baixa e depende do usuário, né? A autenticação do usuário por usuário, ou seja, os dados estão lá dentro da plataforma, o que hoje em dia existem várias recomendações para que isso não ocorra. E hoje existem as plataformas de terceira geração, que é onde nós vamos focar a nossa apresentação, que suporta qualquer tipo de sensor, de um piezômetro, que o dataset é pequeno, até uma estação total, uma estação meteorológica, uma estação total robótica, sensores que rodam 24 horas por dia, 27 dias por semana, como uma estação meteorológica, um GPS, assim por diante. Suporte em nuvem, processamento muito rápido, bidirecional, ou seja, você integra bidirecionalmente com todo tipo de sistema, gestão ampla. O Patrick vai mostrar para vocês ele alterando o tempo de leitura em tempo real de dezenas, de centenas de sensores. Isso não existe em nenhuma plataforma anterior à plataforma da SenseMetrics. Encriptação de 2048 bits. Então, o teu dado está seguro. A preocupação que muita gente tem, e eu falando para o público de TI que está no nosso evento, a gente tem uma encriptação que garante a segurança do dado dentro de um ambiente bastante seguro, né? E toda a parte de autenticação que usa. Mas falando, quero chegar logo na plataforma. Nós estamos falando de uma plataforma inteligente, né? Quando a gente faz essa comparação, você vê que a primeira plataforma de IoT é melhor do que a leitura manual? Sem dúvida. A segunda também? Sim. Mas hoje as mineradoras estão gastando dinheiro bom com sistemas velhos. Você comprar o carro novo 2018. Então, eu recomendo que você sente com a sua gestão, com a sua gerência, fala, vamos ver uma solução que seja definitiva para os problemas e as necessidades da mineração. Se a agência reguladora está pedindo uma solução e essa solução, uma solução é melhor do que existe em muitas mineradoras, sim, é verdade, mas não é o estado da arte. Dando seguimento, né? Então, os sensores se conectam física ou sem fio a um edge device. No conceito de IoT, mais uma vez, dentro do IoT, a gente tem o conceito de edge. Você está próximo ao ponto de geração da informação, ou seja, próximo do sensor. Você tem um computadorzinho, que é esse que está na tela aqui. Eu vou tentar fazer um highlight dele, que ele é um edge device. Ele tem o poder de se conectar com centenas de sensores ao mesmo tempo, de forma remota, e com dezenas de forma cabeada. Os dados saem para a nuvem e lá são consumidos, analisados e podem controlar, por exemplo, uma sirene, que é um dos objetivos da mineração.
E pode, numa mesma plataforma, você tem dados que vêm de qualquer tipo de sensor, sensores geotécnicos, que é o principal, que são os mais usados em mineração, sensores espaciais, ambientais, estruturais, né? Mais uma vez, já mencionei o caso de tremores de terra, né? Terremotos, e sensores de processo. Se eu preciso acionar, se eu preciso tirar a água da minha operação, muita água, pouca água na mineração, os dois cenários são ruins, então você tem uma plataforma que te permite integrar, visualizar de maneira única todo esse tipo de sensor. Mas como é que ela faz isso? Ela faz isso através desses devices, Edge Computer, Edge Device, que se você pegar em termos de tamanho, né, na foto, na tela não dá para entender o tamanho, é o tamanho de um notebook de 13 polegadas, mas é IP66, então pode trabalhar de menos 40 graus Celsius até 65 graus Celsius, qualquer ambiente. Só não pode trabalhar submerso em água, o resto ele trabalha em qualquer cenário. E nos sistemas tradicionais, você tem data loggers, que são computadores burros. Mesmo na primeira geração nas primeira e segunda geração de soluções de IoT, ele só tem uma tarefa, tirar dado do sensor, ele não controla o sensor. Mas um sistema como esse, você tem um barômetro para correção de pressão barométrica necessária em vários tipos de operações mineiras. Você sabe qual é a temperatura, você sabe se o sensor está lendo ou se é o data logger que não está funcionando. Você tem capacidade de armazenagem de dado local, então você pode trabalhar 30, 40 dias, né? Se tiver um incidente e o sistema continua coletando dados. Ele pode ser carregado por um painel solar. Você tem rede Ethernet, celular e o terceiro nível de redundância, se for necessário, satélite. Então, você tem sempre a possibilidade de garantir que o teu dado chegue no ponto de consumo, que é a sala de controle. E aí, né, segurança em paralelo, já mencionei isso, é um slide mostrando logicamente como funcionaria uma rede dessa, e você tem a segurança que teus dados estão protegidos, né? E claro, nós estamos na era dos aplicativos. Tudo isso pode ser consumido dentro da tua sala de controle, no teu tablet, no teu celular, e você sabe, você como um gestor, uma pessoa do departamento de segurança, de geotecnia, não importa, de engenharia, você pode ter acesso aos dados. O bom da plataforma que está numa nuvem é que tem acesso a todos. Se você tem um sistema, mais uma vez, on-premise, de acesso limitado, tem que passar pelo firewall e tudo mais, você precisa distribuir informação. E todas essas barreiras que são impostas pelo medo de que o dado possa ser vazado, você tem resolvido com o nosso nível de segurança, você tem acesso num celular como esse da tela. E, claro, Sensemetrics é uma solução fenomenal, mas ela precisa que você use os dados para fazer o seu cálculo de estrutura da barragem, seus cálculos geotécnicos. Você tem que integrar com sistemas de fábrica, com o sistema SCADA. Você tem que fazer cálculos de alagamento e assim por diante. Então, a gente tem integração com as principais ferramentas de engenharia do mundo e os principais fabricantes de plataformas aí no Brasil, como Inteltec, a Cisdan, da Pimenta de Ávila, e assim por diante. Então, a solução ela é robusta, ela é aberta e tem a possibilidade de integrar os dados com onde você precisar desses dados. Eu quero mandar para o meu pai, eu quero mandar para o meu sistema de pins, eu quero mandar para o meu módulo, para a minha própria matriz de cálculo de estrutura, não importa, o sistema é aberto, os dados são seus, e você faz o que você quiser com os dados. Chego de PowerPoint, Patrick, a bola é sua, eu vou soltar a tela aqui e você começa daí. Opa. Perfeito, obrigado, Hélio. Vou compartilhar minha tela com vocês e depois eu devolvo para o Hélio finalizar mostrando um pouco dos casos de sucesso, né? E aí a gente abre para perguntas também. Posso interromper um minuto, Patrick? É Spaca falando. Claro, claro. Primeiro, Hélio, parabéns pela apresentação, bem prática, mas teve uma perguntinha aqui no meio, do Thiago. Ok. E eu acho que seria interessante dar uma respondida na demonstração, que é, em novos barramentos, como é feita a calibração dos instrumentos automatizados? É necessário, é recomendado a instalação de instrumentos com leituras manuais, para a conferência e a curiosidade dessas leituras automatizadas?
Pode ser que você responda isso na sua demonstração, né, Patrick? Exatamente. Veja, eu vou só fazer um comentário para o Tiago. Tiago, né? Foi o Tiago. pessoa que fez a pergunta. Então, a pergunta é muito boa. Primeiro que hoje ainda existe, né, por regulamentações, cada país exige ainda inspeção visual, exige medição em sensores não automatizados para que você possa fazer comparação. Isso é muito comum, tem aqui nos Estados Unidos, tem aí no Brasil, tem no Chile, porque ainda existe, será que meus dados estão corretos? Porque ao longo do tempo os sensores e instrumentos eles perdem calibração, eles têm que ser calibrados de tempo em tempo, eles têm que ser atualizados, eles são um dispositivo eletrônico que tem um firmware, ele tem que ser atualizado. O grande vantagem de uma plataforma como a nossa é que ela permite que você faça isso sentado no ar-condicionado da sua sala de controle, como o Patrick vai fazer. A gente imagina que num futuro não muito distante, as agências reguladoras vão substituir a inspeção visual por um voo de um drone, que pode ser usado a informação pode vir para dentro do sistema fazer comparações. E também a credibilidade cada vez maior dos sensores automatizados não vai exigir a leitura manual, mas eu diria para você, cada país é diferente, cada regulação é diferente, e eu acredito que em breve isso não vai ser mais necessário. Mas, vamos, Patrick, toca aí, você vai mostrar como é que calibra, como é que gerencia os sensores, como é que se faz a zeragem do sensor, que também é importante. A bola é sua. Exatamente, obrigado. Antes disso, eu vou só fazer uma pequena introdução, né? O Hélio, ele falou bastante sobre a plataforma realmente se comunicar com o sensor e não só importar a informação, como é feito no mercado normalmente, né? E exatamente essa possibilidade de fazer calibração, de zeragem, correção barométrica da sala de controle, que mostra que a plataforma realmente se comunica com o sensor. A gente consegue enviar informação para o sensor e não só extrair a informação dele num arquivo compactado, que aí depois precisa ser traduzido, etc, etc, né? Assim a gente evita erro e acelera muito o trabalho. Bom, essa é a plataforma da Sensemetrics. A primeira guia que a gente consegue ver aqui quando acessa é a guia de conectividade. A gente consegue notar uma lista com todos os instrumentos, todos os dispositivos que estão integrados na plataforma desse cliente aqui, né? Um cliente que está no norte da Mongólia, a demonstração é baseada nos dados desse cliente, por isso os dados são tratados, né, para a gente também não expor informações confidenciais. Mas a gente consegue perceber também um código de cores, né, o verde para os dispositivos que estão online, o vermelho para quando eles estão offline ou com algum problema. Infelizmente a gente não tem nenhum azul nessa demonstração, mas seria para indicar dispositivos em economia de bateria, né? Mas a gente tem o cinza, que são dados importados. E aí é interessante o cliente poder importar as informações para dentro da plataforma, porque dessa maneira ele consegue pegar dados históricos de monitoramentos prévios à contratação da Sensemetrics, por exemplo, ou até mesmo manter a constante importação de dispositivos não automatizados, né? E aí a plataforma vai identificar as informações num arquivo importado, que eu vou mostrar um pouco melhor aqui na guia de data, mas aí ela vai tratar esses dados normalmente, né, sendo capaz de gerar gráficos, tabelas, alertas e até mesmo relatórios desses dados importados, dados históricos, né? Mas para já mostrar logo como que seria essa comunicação que a gente citou, eu vou pegar piezômetros, que são os dispositivos mais comuns, instrumentos mais comuns em barragens, né? Esse aqui da Geocom, por exemplo, para falar um pouco de calibração, olha só, eu consigo calibrar o sensor direto da minha casa aqui, né? Basta digitar os valores de calibração, como eu estou fazendo, e caso eu não conheça os valores de calibração, eu posso simplesmente carregar o número de série do instrumento, né? Isso aqui é interessante também para quando são muitos instrumentos, né? E aí chegou o carregamento, eu vou cadastrando um por um na plataforma, e aí eu já vou cadastrando com o número de série e coloco para carregar a calibração pelo número de série. Tamanha integração da plataforma da Sensemetrics com o banco de dados da Geocom, nesse exemplo aqui, né? A gente consegue buscar as informações do banco de dados da própria fabricante, né, e manter o equipamento sempre calibrado, sem a necessidade de enviar o técnico a campo. Aqui a gente também consegue fazer a zeragem, né, e também as correções barométricas, graças ao barômetro que já vem embutido no próprio thread, que é aquele super data logger que o Hélio mostrou. Né, a gente faz isso tudo da sala de controle ou da minha casa, através do aplicativo, enfim, de qualquer lugar que tenha internet. A gente também pode entrar com as coordenadas geográficas aqui e manter a localização do instrumento sempre muito bem especificado, até mesmo para a gente ver em mapas que eu vou mostrar aqui na guia Spatial. Beleza. Para mostrar um pouco mais, eu vou abrir esse outro instrumento aqui,
E aqui a gente consegue modificar o intervalo de amostragem, né? O tipo de modificação que a gente consegue fazer depende um pouco do instrumento. Alguns permitem fazer, modificar o intervalo de amostragem para até 10 segundos. No caso desse aqui, o tempo mínimo é 60 segundos, mas eu gostaria de que vocês notassem a dificuldade, né, entre aspas, que eu estou tendo aqui para mudar o intervalo de amostragem do equipamento. Hoje em dia, eu teria que também enviar o técnico a campo para fazer essa modificação. E aí que está o problema. No momento crítico, um momento de risco da minha estrutura, é quando eu preciso de mais informações. E se os meus dispositivos estão configurados para me enviar informações a cada hora, né, ou 60 minutos, eu teria que enviar o técnico a campo, eu teria que colocar ele em risco para modificar esse tempo de amostragem equipamento por equipamento, para eu ter mais informações. Né? Mas com a plataforma da SenseMetrics a gente consegue fazer isso da sala de controle, e aí salvar aqui, e eu vou manter o máximo de informações necessárias. Né? Bom, se eu tenho... Só um comentário, Patrick, só um comentário, desculpa. Veja, quando eu falo para vocês, né, você saiu de uma leitura manual para automática para uma plataforma de IoT de primeira e segunda geração, isso não existe para eles. Você não consegue fazer isso. Nas primeiras automações, você tinha que ir lá e programar o datalogger manualmente para poder ler mais rápido. As plataformas de IoT que existem, elas também não permitem você fazer esse tipo de controle. Por quê? Porque ela só importa o dado do sensor. Quando a gente fala o gerenciamento compreensivo do sensor, você está gerenciando o sensor está integrado na plataforma, ele não está importando o dado da plataforma, para a plataforma. Então, é um diferencial muito grande para a gestão. Né? Se você pensar numa barragem média, vamos até comentar, o Brumadinho tinha 94 sensores na barragem, não eram poucos sensores, tinha muito sensor. Então, você põe muitos sensores para poder ler vários pontos. E aí você tem, só que você não tem automação, você acaba virando refém de um sistema que não te dá a flexibilidade que uma plataforma de terceira geração te dá. Patrick. Exatamente. Mas eu pergunto, e quando a gente tem muitos instrumentos? Né? Por mais que eu possa fazer isso rapidamente, como eu mostrei aqui, se eu tiver muitos instrumentos, eu vou acabar perdendo um pouco de tempo para fazer isso. Mas aqui na plataforma, a gente também consegue agrupar esses dispositivos, né, em quantidades infinitas, digamos assim. Eu posso agrupar eles em seções ou em frentes, né, da maneira que eu quiser. Nesse caso que a gente tem 55 dispositivos, 55 instrumentos agrupados, e aqui eu posso simplesmente modificar o intervalo de amostragem de todos eles de uma única vez. Né? Como vocês devem ter notado, eu posso só arrastar o slider e aí eu posso salvar 55 instrumentos atualizados. E eu posso fazer isso para todos os instrumentos, aqui na guia de alertas, então eu vou mostrar mais para frente também. Vocês devem ter notado aqui alguns outros atalhos, né, como colher uma leitura, gerar gráficos, gerar tabelas e os alertas que eu mencionei, que eu também vou mostrar com mais detalhe aqui nas outras guias. A gente também pode compartilhar informação com todas as pessoas que estão cadastradas na plataforma. A plataforma ela não tem limite de usuários, né, então a gente pode definir níveis de acesso, desde somente leitura até administrador, e aí compartilhar as informações com quem a gente quiser, onde a pessoa estiver, desde que ela tenha conexão com a internet. A gente também tem outras formas de visualização aqui na guia de conectividade. A gente consegue ver em árvore, né, as conexões. Vocês podem notar que esse cliente ele tem muitas conexões, mas eu gosto muito de mostrar essa conexão aqui de baixo, que é o thread da IoT Solutions. Esse thread está aqui em casa. Essas conexões que estão sendo mostradas aqui, mesmo estando offline, né, elas foram feitas em março, num evento que a gente fez no CREA, aqui em Belo Horizonte, onde eu conectei um piezômetro da Geocom através de um GeoNet Node, o parceiro nosso que estava lá, o Wilson da G5, né, e o pessoal da Leica também estava, então também conectei o thread numa estação robótica da Leica. Isso tudo no intervalo de 5 a 10 minutos durante o coffee break, né, eu fiz todas as ligações, e depois do coffee break a gente começou a nossa demonstração já com tudo funcionando, né, tudo online, o verdadeiro plug and play, né, basicamente a gente colocou o thread, ligou, né, fez a comunicação rapidamente, sem precisar configurar nem nada desse tipo, e aí já estava tudo funcionando logo depois. Né? A gente também tem a guia de qualidade de comunicação, eu vou colocar em all aqui só para a gente ver todo o tempo que estava ligado, eu posso dar zoom, e aqui a gente também tem o código de cores, né? O verde para quando o equipamento estava online, o vermelho para quando ele não estava online, e a gente tem pequenas faixas aqui, em laranja e amarelo, para quando o dispositivo estava online, mas com um sinal fraco, né? Uma qualidade mais baixa de comunicação, mas que durou poucos minutos aqui. Beleza, como que são esses gráficos, então? Aqui, na guia de Data, a gente pode ter vários perfis, né, com até 6 gráficos por tela e infinitas telas.
uma vez que eu posso acessar a plataforma através do navegador ou do aplicativo Android ou iOS, né? Então eu posso ter, entre aspas, infinitos gráficos monitorando infinitas partes do meu empreendimento. Eu posso ter, por exemplo, uma tela que vai monitorar sempre a hidrogeologia, outra para a geotecnia, outra para um determinado grupo, outra para uma determinada equipe, né? E até 6 gráficos por tela, com níveis de acesso pré-determinados, seja por pessoas ou seja por equipes, né? Aqui nos gráficos a gente consegue fazer várias alterações. Eu posso modificar as métricas, os tipos de leituras, unidades de medida, né? Eu posso dar zoom no gráfico, e aí todos os gráficos vão ser atualizados nesse mesmo período, para que eu possa avaliar a informação com maior detalhe. Eu também posso exportar a informação direta aqui dos gráficos, e aí eu posso fazer basicamente todas as configurações ou todas as modificações que eu posso fazer no Excel direto aqui na plataforma, né? A gente também tem outra forma de gráficos, gráficos polares. Nesse caso aqui é uma estação meteorológica da Vaisala, que está mostrando a velocidade, a intensidade, a direção de deslocamento do vento, né? E o legal de mostrar esse tipo de gráfico é para vocês notarem a velocidade, né, de recálculo, a velocidade de atualização da plataforma que trabalha em tempo real, né? Eu posso ocultar certas faixas de informação e aí trabalhar só com aquilo que me interessa. Aqui a gente também pode criar perfis, assim como nos outros gráficos que eu mostrei, modificar as métricas, unidades de medida, etc, né? A gente também tem gráficos XY, nesse caso aqui, gráficos de inclinômetro, e aqui está um outro grande diferencial da plataforma, gráficos em 3D, para inclinômetros, assim, recalculados em tempo real. Nesse caso aqui, a gente está mostrando a data da leitura, a profundidade de instalação, para saber exatamente onde o inclinômetro foi instalado, né, e a movimentação. Aqui a gente também pode fazer as modificações, como eu tinha falado antes, né, das métricas, unidades, etc. E como é um gráfico em 3D, a gente tem uma malha de pontos, onde eu posso simplesmente passar o mouse por cima, né, e coletar informações detalhadas, ponto a ponto, das leituras dos instrumentos, né? Bastante interessante. Quanto às tabelas, esse é o primeiro momento onde o cliente ele já pode exportar dados em forma de tabela para trabalhar no Excel, né? A gente sabe que o pessoal tem muito costume de trabalhar com Excel, e por mais que ele muitas vezes não precise, possa fazer as configurações direto da plataforma, caso ele queira, ele pode exportar as informações, basta criar um perfil, né, selecionar quais os sensores ele quer, nesse caso tem um piezômetro pré-selecionado, o template ele pode ser customizado ou pré-definido, e aí ele pode selecionar as métricas, adicionar ou remover as métricas padrão, exportar para CSV ou Excel e trabalhar normalmente, né? Se ele pode exportar, ele também tem que poder importar, como eu já tinha dado uma prévia, basta que o arquivo seja em CSV ou DAT, ele vai escolher o arquivo aqui simplesmente e carregar para dentro da plataforma. Nesse caso aqui, a gente tem um sensor de temperatura pré-determinado aqui como exemplo, mas eu poderia criar qualquer outro tipo de sensor, declarar ele como dado importado, ele ficaria em cinza, como vocês podem notar, né? E aí a plataforma identificaria quais as métricas buscar dentro desse arquivo, desde que eu dissesse para ela qual que foi o time zone, né, o fuso horário da leitura, a data, o ID e o tipo de métrica que ela deve buscar. Ela vai buscar dentro da planilha de CSV ou DAT essas informações e incorporar, como eu tinha dito, né, sendo capaz de gerar relatórios, gráficos, tabelas e até mesmo os alertas históricos desses dados, como vocês vão notar aqui na guia Spatial. Nessa guia, a gente tem dados de marcos superficiais, né? A gente consegue ver os vetores de movimentação, deslocamento, mostrando a intensidade, né, a direção e sentido do deslocamento. Eu gostaria de extrapolar aqui esses vetores para ficar bem visual. Aqui a gente também consegue modificar as métricas, o tipo de leitura, né, a unidade de medida. Eu posso modificar os limites, os color codes dos limites, né, e aí os vetores vão ser modificados. Mas nesse caso eu vou só extrapolar bastante a escala para deixar bem visual, porque eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma régua de tempo aqui em cima, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo como que foi a regressão, né, como que evoluiu a movimentação na movimentação dessa barragem. Vocês podem notar que alguns dos vetores vão mudar de cor, né, a intensidade do movimento captado por ele vai mudar, e aí basicamente com essa régua de tempo a gente pode acompanhar hora a hora, minuto a minuto, como que foi a movimentação da minha estrutura, né? A gente também pode gerar gráficos rápidos aqui, sem a necessidade de voltar na guia de data. Posso modificar aqui o tipo de leitura que eu quero, vou manter em last mesmo, e vou deixar a plataforma carregar para mim rapidamente, como vocês podem ver em tempo real, as leituras desses instrumentos que eu estou vendo aqui, né? Vocês devem ter notado também uma pequena imagem aqui. Esses mapas que vocês estão vendo, eles podem ser tanto de Google Maps, em até 4 versões, ou até ArcGIS, em 6 versões diferentes, devido à integração com ArcGIS, onde a gente pode colocar layers
como esse daqui, posso modificar o color code do layer, mexer na opacidade do mapa e assim por diante, né? Os sensores são automaticamente posicionados devido ao georreferenciamento, mas caso eles não fossem, eu poderia posicionar manualmente, né? E como eu tinha falado, a gente tem uma seção transversal aqui, eu vou clicar para melhorar a imagem, e aqui a gente consegue também posicionar manualmente os instrumentos, e vocês já podem notar alguns halos de alerta disparados aqui. É importante ter o posicionamento exato dos sensores e a possibilidade de posicionar exatamente os sensores na plataforma para o caso de precisar enviar o técnico a campo. Como a gente falou, a gente tende a tirar as pessoas do campo onde elas estariam desnecessariamente, né? Ou enviar elas para uma zona de risco pelo mínimo de tempo necessário, né? Para não expor a pessoa demais ao risco. E aqui, nesse caso, por exemplo, a gente consegue ver 2 alertas disparados. Se eu precisasse enviar o técnico a campo nessa situação, ele iria exatamente onde está o sensor, sabendo exatamente qual que é o problema que está acontecendo, devido à capacidade da plataforma de criar esses alertas, né? Mas como que são esses alertas? Bom, aqui na próxima guia, a gente já consegue notar que também existe um color code para esses alertas, né? O roxo é para o nível mais crítico, o vermelho é para o nível alto, o laranja para o nível médio, né? E a gente tem o verdezinho que nunca foi disparado para o nível mais baixo. Eu vou abrir um deles aqui para a gente ver mais detalhes. Aqui está o nome do alerta, a prioridade, crítico, alto, moderado e baixo, como eu tinha falado. Existem 2 tipos de alerta, né? O alerta de data seria o alerta mais usual, é o alerta de informação mesmo. Nesse caso aqui, o gatilho é pressão acima de 40 pés, para esses sensores aqui que estão selecionados, mas eu poderia ter também um alerta de status, né? E como que seria esse alerta de status? Existe a possibilidade de programar o intervalo de leitura dos sensores, né? E se eles estão programados para entrar em economia de bateria e colher leituras apenas de hora em hora, se ele passar mais de 1 hora sem enviar nenhuma leitura, a plataforma é capaz de identificar se essa leitura não foi enviada e gerar um alerta em cima dessa informação. E aí você vai saber exatamente o porquê que isso aconteceu. E aí, através dos dados, né, das análises gráficas, dos sensores internos, até mesmo do próprio thread, como ele mostrou, sensores de bateria, sensores de alimentação, até mesmo de comunicação, você pode determinar se foi um problema na bateria, por exemplo, ou se foi uma queda de energia, e assim por diante, né? E caso seja necessário, você pode até mesmo enviar o técnico a campo já com material de reposição. Beleza, uma vez selecionados os sensores, a gente pode determinar mais de um critério, nesse caso só tem um critério determinado, que é a pressão acima de 40 pés. Se existissem mais critérios, eu poderia modificar e exigir que todos os critérios fossem quebrados, para aí sim a plataforma gerar o alerta, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é ativar a verificação de alerta. Isso daqui é importante, justamente como ele tinha dado o exemplo de passar um caminhão e etc. Caso passe um caminhão ou tenha uma descarga elétrica próxima do sensor, isso poderia disparar um alerta desnecessariamente, né? Mas se o alerta verification tiver marcado, a plataforma vai exigir pelo menos 2 leituras consecutivas que extrapolam os limites estipulados aqui nos gatilhos, né? Para aí sim criar o alerta. E aí, uma vez criado o alerta, a gente pode tomar algumas ações. A primeira ação, a mais básica delas, é adicionar todas as pessoas aqui, e todas as pessoas adicionadas vão receber por e-mail as informações desse alerta, né? Quando tocou, por que tocou, quais os sensores selecionados. A gente pode, inclusive, adicionar algumas anotações aqui, né? E as pessoas vão receber por e-mail todas as informações desse alerta. Algumas outras ações importantes, né? Posso modificar o modo como os meus instrumentos estão ligados. Então, se eu tenho programações de instrumentos para economia de bateria, no momento crítico, no momento onde meu alerta está sendo disparado, pelo menos para a sala de controle, né? Eu posso colocar todo mundo online. Então, coloco todos os meus dispositivos online para eu poder ter mais informações. Uma vez que eu tenho todo mundo online, eu modifico o intervalo de amostragem de todos os instrumentos cadastrados na plataforma. Eu posso selecionar quais são eles, mas eu tenho a possibilidade de selecionar todos os instrumentos da plataforma e atualizar todos de uma vez só. Eu vou ter muito mais informação. No momento crítico, é justamente onde eu mais preciso de informação. Quando eu tenho as informações necessárias e se eu julgar importante tocar a sirene, eu posso simplesmente clicar aqui e a plataforma vai disparar os alertas, né? Vai disparar as sirenes, podem ser fixas, podem ser móveis, sirenes somente de áudio, pode ser alerta luminoso, misto e assim por diante, né? Através das APIs que o Eli já comentou, a gente também pode se comunicar com outras plataformas que aí podem fazer acionamento de defesa civil e assim por diante. Mas como que eu crio um alerta? É complicado? Não. É muito simples. Eu dou um nome para ele, defino a prioridade.
né? Defino o tipo de alerta, se é de data ou de status, como eu expliquei. Seleciono os sensores. E aqui na hora de selecionar, eu vou pegar vários sensores aleatoriamente. Eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. A plataforma ela fala, olha, você não pode criar o alerta com esses sensores porque eles não têm uma métrica em comum. Basicamente é uma segurança, né, uma redundância de segurança para o usuário. A plataforma não permite que ele crie um alerta que não faça sentido, um alerta que vai ficar sempre disparando, né, inutilmente, ou que nunca vai ser disparado porque ele realmente não faz sentido. Então é uma segurança a mais para o usuário, garantindo que ele não vá criar um alerta que vá atrapalhar a operação, né? Beleza. A próxima guia é a guia de reports, talvez uma das guias mais importantes para os nossos clientes, né? A guia de relatórios. A gente tem relatórios em até 3 línguas, inglês, português ou espanhol. O usuário também pode criar um relatório em inglês e usar o tradutor do navegador, e aí ele pode ver o relatório em qualquer língua, basicamente, né? Basta que ele determine o time zone aqui. Ele pode criar perfis de relatórios também. Então ele pode ter um relatório, um perfil pré-definido para geotecnia, um para hidrogeologia, um para o gestor, um para equipe X, outro para equipe Y, né? E aí ele pode manter esses relatórios sendo gerados automaticamente todos os dias, semanalmente ou até mensalmente, né? No período que ele definir, no fuso horário que ele quiser, para todas as pessoas que ele quiser adicionar aqui, aí com aqueles níveis de acesso, desde somente leitura até administração. Também existe a possibilidade de criar um agora, enviando para todo mundo ou não. Mas como que eu gero, como que eu faço, monto um relatório desse? Né? Basicamente, eu dou o nome para ele, posso carregar o logo da empresa, né? E aí eu seleciono as sessões como se fosse um Lego, basicamente. A gente tem várias sessões aqui pré-definidas. A gente já tem aqui alguns mapas, histórico de alertas, gráficos e anotações. Né? A gente pode modificar a ordem dessas coisas, basta arrastar aqui. Então, é realmente um Lego muito fácil de ser montado, onde você basicamente vai só preencher o nome, selecionar as informações que você quer e gerar o relatório, né? Aqui na guia de documents, a gente tem um repositório com todos os documentos da mina ou da operação. Eu posso disponibilizar esses documentos para quem eu quiser, com aqueles níveis de acesso que eu citei, né? Aqui no Share, eu posso carregar esses documentos de qualquer lugar com internet e baixar eles de qualquer lugar com internet. E aqui a gente tem um relatório exemplo que eu deixei já aberto na guia do lado, que eu vou mostrar como que é. É um relatório em PDF, eu abri ele no navegador, mas poderia ser aberto em qualquer outro leitor de PDF, né? Aqui a gente tem o logo, tem gráficos, tem seções transversais, como essa daqui, mas eu gostaria de clicar nesse gráfico para vocês verem que é um relatório inteligente, né? Num PDF a gente não consegue fazer nenhuma modificação, mas por ser um relatório inteligente, eu posso clicar nesse gráfico aqui e a plataforma vai abrir exatamente aquele perfil de gráficos, né, do relatório, para que eu possa trabalhar normalmente, né, como eu mostrei antes, dando zoom, modificando os eixos, modificando as medidas, modificando as unidades, as métricas, etc. Né, aqui é interessante que num PDF eu não posso modificar nada, mas ele está atrelado diretamente à plataforma, onde eu posso fazer as modificações que eu quiser e as análises que eu quiser, certo? A última guia é a guia de integrations, eu vou passar por ela muito rapidamente, porque é uma guia mais voltada para o pessoal que vai fazer a integração dos instrumentos, ela geralmente nem chega aí para o cliente, mas a gente tem linhas de código, né? Basicamente uma caixa de ferramentas aqui que vai auxiliar na integração de dispositivos, sensores, algoritmos, etc., para dentro da plataforma. A integração já está pronta para a maioria dos sensores que já existem em geotecnia. Porém, os fabricantes de sensores estão sempre lançando novos sensores, existem novos fabricantes chegando no mercado. Então, a plataforma é aberta, ela te permite você mesmo, de repente você tem um sensor antigo que você quer integrar, que não está suportado atualmente na plataforma, as pessoas podem ser treinadas para fazer esse trabalho de integração. Patrick? Exatamente, deixa eu copiar a tela para você. Tá bom. Então, deixa eu botar aqui no módulo de visualização. Opa. Vamos lá, eu tomei muito tempo, a sua demo foi muito rápida, mas veja, nós quisemos dar um overview da solução para vocês. A ideia foi apresentar a flexibilidade, né? O sistema suporta virtualmente qualquer sensor, é diferente dos sistemas que vocês conhecem, que a maioria de vocês conhece, que ele não faz a importação do dado do sensor, ele faz a integração do sensor. Então, o sensor está sempre ao vivo, sempre em tempo real, mandando dado para a plataforma.
A gente teve algumas perguntas aqui no chat que eu já fui respondendo, mas vamos falar rapidamente de alguns casos aqui de sucesso. Esse aqui é opa, eu estou aqui com... onde é que está o meu mouse? Rapidamente aqui, uma mineradora de cobre nos Estados Unidos. E aí vocês têm uma barragem de rejeito aqui na direita. A gente nem traduziu esses slides, do próprio fabricante, do próprio Sensemetrics, mostrando, né, o foco em retorno de investimento e de economia na implementação de um sistema. Um sistema como o Sensemetrics deveria ser mais acessível do que aquela pilha de soluções que você tem que ter para fazer o teu spaghetti chart. Isso aqui é uma mineradora no México, New Corp, não, Gold Corp, agora Newmont Gold Corp. Eles são uma barragem de rejeitos da mineração de ouro. Então, vocês veem o sistema, imagens dentro do sistema. Eles têm inclinômetros em place chamado Shape Array, da Measuring e piezometria. Então, vocês têm um pouco da visão do sistema. Outras aplicações em mineração, estabilidade de taludes. Você tem, na verdade, a gente fala muito de barragem, mas a maioria do monitoramento, tem muito monitoramento também para garantir que o pessoal possa fazer operação mineira com segurança, que não tenha uma queda de um talude, que não vá matar pessoas e destruir equipamentos. E fechar a mina durante meses e meses, como vários acidentes ocorridos no passado. Outra coisa também, gestão, né, na área de hidrogeologia, gestão do nível de água, né, na barragem, você tem na operação. Você não pode ter muita água nem pouca água, então você tem que ter a capacidade de controlar, através de controladores de fluxo, flow meters, o nível de água na operação. Toda a área de reclamation, né, também rehabilitation, voltar, fechar uma mina, fechar uma barragem, e toda a área ambiental. A Sensemetrics tem muitos clientes na área ambiental, onde você está gerenciando qualidade de água, uma estação meteorológica, com informação do subsolo, com informação de movimentação superficial, com radar, com drone, né? Teve uma pergunta de drone. O drone você pode voar o drone uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, de acordo com a sua necessidade. Você entra com a imagem, com o mapa gerado pelo drone dentro do sistema, e você pode fazer comparação como estava hoje, como estava o movimento daqui a 15 dias atrás, comparar com o deslocamento. Não sei se o Patrick mostrou, acho que foi rápido. Você pode voltar no tempo a plataforma e saber o que estava dia 5 de julho, 7 da manhã, o que estava acontecendo. Então, você pode voltar a plataforma no tempo, é como se você estivesse no seu antigo videocassete ou no seu DVD, voltando até o ponto do filme que você quer ver. Você pode fazer isso também com o teu histórico de monitoramento. Mas, para a gente finalizar aqui, né, outros mercados que usam a mesma plataforma, a Sensemetrics está presente em construção. Esse prédio que vocês estão vendo aqui é o Millennium Tower, é o escritório da Salesforce, uma companhia de software de São Francisco. São Francisco tem uma torre muito alta, tem problema de terremoto, e a gente faz monitoramento da torre. Linhas de transmissão de energia, parques eólicos, né, de turbinas eólicas, também tem aplicações nesses mercados. Para as DERSAs da vida, Departamento de Estrada e Rodagem, esse é um cliente, o Departamento de Transportes do Colorado, DOT of Colorado. Eles fazem monitoramento de queda de barreira. Então, você está falando de coisa que tem vida envolvida, né? Você tem que proteger a vida. Então, a tecnologia está aí para isso. Você não pode ter aquela colcha de retalho, aquele spaghetti chart, que você não vai conseguir evitar um acidente. Tubulações, pipelines. Esse é um cliente no Texas. Esse é um pipeline de shale gas, gás de xisto, e que está num talude. Então, se esse talude mover, você pode ter um deslocamento e pode ter uma ruptura, né? Aqui também plantas químicas de processo, petroquímicas e assim por diante. E para finalizar um caso aqui, em janeiro de 2017, houve um acidente na Califórnia, na represa de Oroville. O vertedouro da represa rompeu e aqui a jusante da represa, uma cidade de Oroville com 200 mil pessoas, teve que ser evacuada porque ninguém sabia a extensão do acidente. O vertedouro foi reparado ao custo de $1 bilhão, e eles usam a solução da Sensemetrics hoje. Isso aí é uma imagem já dentro do sistema da Sensemetrics, o vertedouro recuperado.
E você tem aí acompanhamento, né, em tempo real, não só da barragem, mas também da saúde, né, da estrutura do vertedouro. Então, são algumas outras aplicações que podem ser usadas uma plataforma como a da Sensemetrics. Para finalizar, eu volto nesse slide, né? Muitas mineradoras estão fazendo investimento, e eu não sei se ainda tem alguém da Agência Nacional de Mineração, estão fazendo investimento em solução antiga, né? E já existe solução melhor, claro que, né, nem toda mineradora talvez queira investir no melhor, mas diria que a maioria deveria. Se você está gastando dinheiro bom, não compre um carro 2018, compre um carro 2020 ou 2021, que já saiu, né, muitos modelos. Então, de qualquer forma, essa é a nossa ideia. Nós vamos abrir aqui agora, nós já passamos do tempo, eu agradeço quem ainda está com a gente aí. Estamos abertos para as perguntas e que o pessoal ainda tiver. Spaca, se você quiser assumir. Acho que o Paulo não está aí, mas veja, se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre o microfone e pode fazer a pergunta diretamente para a gente. Paulo, o Hélio. Opa, alô. Boa tarde. Boa tarde, é o Henrique falando. Como vai, Henrique? Obrigado por estar com a gente. Tá, agradeço. Parabéns pela apresentação. Em quais outros segmentos vocês atuam, além da mineração? Então, barragem... Então, se eu voltar aqui esse slide um instantinho só, aqui tem os principais segmentos. A gente está na área de construção pesada, né, onde você tem necessidade de monitorar pontes, ferrovias, rodovias, entroncamentos de rodovias, pipelines, todo tipo de pipeline, né? Você tem que garantir a integridade do pipeline, departamentos de transporte, onde você tem que garantir que não vai ter um desmoronamento de uma barreira e fechar uma estrada e matar gente. Até o segmento, a gente tem crescido muito no segmento de óleo e gás, desde detecção de vazamento, a controle de pressão e assim por diante. A gente tem muitos sistemas já em óleo e gás, mas o que eles carecem é essa capacidade de estar em tempo real, né? Ou, na verdade, voltando ao meu comentário, o mais próximo possível do tempo real, né? Near real time. Então, por exemplo, esse exemplo que está aqui, que é a companhia de eletricidade, a PG&E, de gás e eletricidade da Califórnia, usa o sistema da Sensemetrics para monitorar as torres de transmissão. Elas estão sujeitas aqui, as torres, elas estão sujeitas a ação de vento, vândalo, elas têm que ser monitoradas para integridade física, né, desligamento e assim por diante. Então, se você tem sensores, a gente tem aplicação. Então, e agora nós fizemos um projeto no Peru, na área agrícola, onde é uma fazenda de cana, né? Então o Peru é uma altitude que tem um volume de água de chuva pequeno, então eles têm vários poços artesianos, foram furados, e a gente gerencia o funcionamento dos poços da plataforma para irrigar a plantação. Então tem a versatilidade da plataforma é muito grande, permite inúmeras aplicações. Então, esses são os principais segmentos. Mas a gente está crescendo. A Sensemetrics tem vários Por acaso é o projeto Olmos? Olha, eu não sei o nome do projeto, mas eu posso verificar isso para você. Porque eu fiz o plano industrial dessa unidade. É bastante interessante. É água que vem dos Andes, atravessa os Andes e vai num deserto em que foram criados poços, não é poço artesiano, é um poço, um reservatório. E desse reservatório é irrigado com, como que chama? Aquele sistema rotativo, né? Sim, eu sei, eu conheço. Ok, fora do tema. Obrigado, uma boa informação. Eu sei que eu vou ver o nome do projeto, mas são poços artesianos. Nós estamos controlando poços artesianos no Peru. Agora, como a gente controla muitos poços também em represas de água, né? Você tem que controlar o nível, em mineração, você tem que tirar a água da operação, você tem que botar água na operação, né? Água é um problema bom para ter, né? Melhor ter muito do que menos, mas você tem que gerenciar. Perfeito. Hélio, oi. Spaca falando.
eu estava ouvindo você, não estava conseguindo desabilitar meu microfone, por isso que... Eu imagino. Estou aqui, ainda bem que você continuou dando sequência nas respostas das perguntas. Tem uma que eu não sei se chegou a ver do Nobuko. Ele pergunta que ele trabalha na área ambiental, com gerenciamento de áreas contaminadas, né? E ele estava dizendo o seguinte: essa plataforma atenderia aqueles casos de sensores diferentes, não daqueles que você apresentou. Você já até meio respondeu dizendo que qualquer sensor vocês trabalham, né? Isso. Um sensor simples como o Datalog já poderia ser integrado na sua plataforma. Você já praticamente respondeu, mas como ele fez uma pergunta e numa área interessante, né? Veja, eu vou até complementar, obrigado, agradeço a pergunta. Um dos focos da Sensemetrics, claro, é muito forte em mineração, muito forte em barragens, mas a área ambiental tem crescido muito, porque você tem que gerenciar qualidade de água, você tem sensores subterrâneos, você tem sensores meteorológicos. Então você tem a plataforma, você tem sensores antigos que são 4 a 20 miliamperes que você pode integrar na plataforma. A gente passou rapidamente, eu devia ter comentado isso. Você pode, se for um sensor analógico 4 a 20 miliamperes, a gente integra. Se for um sensor digital, a gente integra. São poucos os fabricantes de sensores que são black box, eu diria. Eu não quero mencionar nomes aqui, mas existem alguns que não, o filho é meu, ninguém fala com ele. Né? Quando, na verdade, o dado dele vai entrar em outras matrizes de cálculo, outros sistemas de análise, mas, às vezes, as pessoas ficam apegadas a esse tipo de comportamento. Mas o sistema ele é aberto para você. Se a gente já não suporta esse sensor específico, né? Por exemplo, a gente suporta sensores da in situ. A in situ ela tem qualidade de água, então você mede o pH, você mede a turbidez. Então, e são sensores ambientais, normalmente usados em represas ou em áreas em que você está... Por exemplo, a gente tem clientes que são lixões, né? Que são lixões, não é lixão, né? Hoje em dia é aterro sanitário, não fala mais lixão. Aterro sanitário, exatamente. Exato. Que você tem que ter medição de gás, que o gás vai ser queimado, provavelmente vai ser aproveitado, então você tem que ter sniffers, você tem que medir com a produção de chorume. Então, a gente tem inúmeros casos que a gente pode compartilhar você falou Nobu, é isso? Se ele quiser entrar em contato com a gente. Eu escrevi o nosso último slide aqui, só para deixar na tela, é agradecer mais uma vez a você, Paulo, em particular, para a Bink, né? Então, aqui está o nosso agradecimento mais uma vez. E os nossos contatos, o meu e o do Patrick, né? Nós vamos, como eu disse, compartilhar essa apresentação, quem tiver interesse, né? Para que possam fazer melhor uso da informação. Mas a ideia é que a gente possa discutir caso a caso, mas sim, a aplicação ambiental ela é muito forte. Existe um caso aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, existe uma área que está ocorrendo um fenômeno chamado subsidência. Existe uma área grande da Califórnia que está afundando, literalmente afundando. Muito parecido com aquele caso que ocorreu no Brasil, ainda está ocorrendo nas minas de Salgema, no Recife, se eu não me engano. Então, mas é uma área muito maior. Então, a Sensemetrics está envolvida, está fazendo, como ela tem, o sistema, eles têm uma capacidade de cobrir áreas enormes, né, com os threads e com sistemas como da Sensemetrics ou da Geocom ou de outros fabricantes de sensores. A gente consegue fazer uma rede capaz de captar todos os dados e mandar tudo isso para a plataforma. Houve uma pergunta, né, em termos de a plataforma, a gente roda na nuvem da Amazon, que é uma das mais seguras do mundo. A encriptação do dado é do maior nível do mundo. Quer dizer, ninguém consegue fazer um ping num thread, ninguém consegue fisicamente, ele não tem uma porta física, eu vou lá com um pendrive e tiro o dado dele, isso não existe. Então, não existe condições do dado ser roubado dentro da plataforma da Sensemetrics. Então, veja, eu conheço a empresa há 6 anos, nunca foi hackeada. E a plataforma da nuvem é da Amazon, que é certificada por inúmeros certificadores mundiais, é uma das mais seguras do mundo. Então, eu diria que é virtualmente impossível hackear uma plataforma. Mas você tem que lembrar que 70% dos ataques ocorrem de gente interna. Se alguém interno da empresa que tem acesso ao sistema vai tirar dados do sistema, né? Aí não tem muito jeito. Isso não tem dúvida, né? Toda Pois a parte de segurança, o maior problema é o pessoal interno mesmo, né? Exato.
E o sistema tem uma API, uma REST API para que você possa integrar. O sistema é um dos mais abertos que eu conheço. Eu estou em informática, que nem o Paulo tem muito mais tempo que eu, mas eu estou há 32 anos nesse mercado. O sistema é aberto, ele foi feito para comunicar, para você mandar para o teu sistema de cálculo de engenharia, para você mandar para o teu sistema de acompanhamento e assim por diante. O sistema é aberto. O dado é importante, a gente quer controlar, a gente pode controlar as sirenes, acionar as sirenes, pode ser integrado com o sistema de mensagem, como SMS, para mandar um SMS para todo mundo de uma região que corra para o ponto tal, que é o ponto de escape ali, não vai chegar o resíduo em caso de um rompimento. Então, o sistema ele foi feito para um ambiente de alta segurança, alta disponibilidade, e está sendo adotado mundialmente, né? E a gente está tendo bastante demanda pela solução. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Eu fiz uma pergunta aí, o Hélio passou a bola para o Patrick, mas eu acho que ele não está vendo aí a lista. É com relação ao protocolo. Qual o protocolo que é utilizado pelo sistema da Sensimetric? Eu passei porque eu não sei a resposta. Você manda para o universitário. Então, vamos lá. Então, eu peço desculpa por não ter visto o chat. Eu acabei de ver, na verdade, eu estava até digitando a pergunta, mas é bom que você perguntou por áudio, que pode ser a dúvida de mais gente também. Os protocolos de comunicação da Sensimetrics, eles não são abertos, né? A Sensimetrics não expõe esse tipo de informação. O thread ele é capaz de comunicar em várias bandas, né? Mas a gente tem o datasheet do thread, que eu posso até te enviar, que seria o equipamento responsável por fazer a comunicação dos instrumentos com a nuvem, né? Através da internet. Mas os protocolos e os parâmetros mais específicos são sigilosos e a Sensimetrics realmente não divulga, até mesmo para evitar cópia, né? Enfim, para que alguém não faça um instrumento, um thread chinês, por exemplo. Aí. Sim, hoje uma das maiores preocupações é com relação... A gente está falando de internet das coisas, né? Então são todas as coisas. Com relação à escalabilidade, eu fiz uma pergunta referente ao número de pontos. Qual seria a capacidade máxima de integração do sistema da Sensimetric? Okay. Então, eu acho que eu te respondi rapidamente. Veja, não existe um limite. Exato. Okay? Não existe limite. Primeiro, um thread, o equipamento físico, ele tem 2 portas físicas que podem ser multiplexadas. Então, existem multiplexadores de 12 canais. Então, fisicamente, você poderia ter até 32 sensores cabeados para um thread. Normalmente, isso não acontece porque as mineradoras e as barragens, elas não têm, os sensores não estão todos no mesmo local. Por Wi-Fi, ou seja, por rede sem fio, ele suporta entre 180 a 200 sensores por thread, cada caixinha branca daquela que a gente mostrou rapidamente. Agora, o sistema em si, ele não tem limite, né? Ele, mais uma vez, claro, né? O sistema é licenciado baseado no número de sensores. Quanto mais sensores você paga mais, mas paga menos por sensor. Ele não tem limite. A gente tem clientes com 1.200, 1.300 sensores que eu saiba. Eu não sei, eu até vou perguntar no Sensimetric se eles já têm algum projeto maior que isso. Mas não existe limite de sensores numa plataforma como a Sensimetric. Ok? Obrigado, Patrick. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Tivemos uma pergunta aqui no chat: você possui algoritmos de machine learning para identificar padrões. Veja, o sistema faz o gráfico de todos os itens, mas ele não faz análise. Aí você teria que mandar os dados para uma plataforma de analytics, ou de engenharia, de cálculo de geotecnia, como Rock Sciences, Slide, Flex, Soil Vision, ou inclusive uma brasileira Inteltech, você tem algumas opções de você mandar os dados e fazer as análises, ok? Tem uma outra pergunta, se a gente suporta sistemas de BI. O sistema é aberto, eu já fui inclusive numa represa aqui na Califórnia, em que eles usam um sistema da Tableau. Eles juntam, não só para o Sensimetrics, é uma das tabelas, um dos sistemas que eles conectam um monte de sistema. Então, Power BI, Tableau, SciSense, Looker, you name it. Você faz o que você... Né? O dado, mais uma vez, o dado é sempre do cliente, não é um dado da Sensimetrics, você pode fazer o que ele
você pode colocar ele onde você quiser. Hélio, tem uma pergunta que a gente estava perdendo. Paulo Sérgio, no caso dos drones, como a imagem é transformada em informação? Bom, Paulo Sérgio, uma vez que você voa drones, o drone ou o VANT, ele gera um arquivo que pode ser aberto pelo GIS, né, pelo ArcGIS, por exemplo. E aí, o ArcGIS tem uma integração com a Sensemetrics, onde você pode criar layers no ArcGIS e importar para dentro da plataforma da Sensemetrics. E aí depende do tipo de voo que você faz. Se for um voo topográfico, de curva de nível, por levantamento térmico, magnético, a depender do tipo de material, né? Enfim, você pode voar, criar esse layer e lançar em cima do mapa, como eu mostrei na Sensemetrics, né? Pode ser um mapa do Google ou até mesmo do ArcGIS. Johnny Mafra, tem uma outra pergunta, posso ler? Pode. Como é possível, então, se o protocolo de aplicação é proprietário, integrar os sensores de diversos fabricantes, né? Então, a Sensemetrics, ela faz a integração em parceria com o fabricante, mas aquela última guia que eu mostrei muito pouco dela, que é a guia de integrations, ela funciona como uma caixa de ferramentas, né? Basicamente, ela vai fazer a parte da integração que a Sensemetrics faria interna lá nos Estados Unidos, né? Então, ela fornece para o usuário, para o fabricante ou para quem quer que seja, um kit de ferramentas aí onde ele vai conseguir fazer a integração sozinho, né? Mesmo que os protocolos e todos os dados internos sejam sigilosos, através de assinatura de termo de confidencialidade, a Sensemetrics possibilita, né, que fabricantes possam fazer a integração, caso ela mesma não venha a fazer. Eu acho que chegamos a um final, não, Hélio? Sim, não. Eu agradeço imensamente mais uma vez a você, Paulo, e a Bink, e agradeço a todos que estão com a gente até agora. Estamos à disposição para atender vocês. Teve alguns contatos aqui no chat, alguns e-mails, eu já anotei. E se a gente deixou uma pergunta para trás, por favor, nossos e-mails estão aí na tela. Vai ser bom ouvir vocês. Sigam a gente aí nas mídias sociais, tanto o nosso site, que foi lançado um novo site agora na segunda-feira, no LinkedIn, no Twitter e outros, ok? Muito obrigado, boa tarde a todos. Que ótimo. Obrigado, Hélio, obrigado, Patrick, mais uma vez, fantástica apresentação, eu acho que gerou bastante conforto para quem estava buscando informações bastante fortes e robustas, como vocês apresentaram, e não só na parte de barragem, mas em outros cenários, como vocês mesmos apresentaram. Mais uma vez, muito obrigado pessoal que nos ouviu, uma boa tarde a todos e se cuidem, hein? Um abraço. Muito obrigado, você também, Paulo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Parabéns, Spaca.